Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus esteja com todos vocês. Meu amado, entende, estamos no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17. A Bíblia fala que Josué disse para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Compreende esse livro? A Bíblia fala que o povo se separou de Deus. A Bíblia fala que o povo abandonou Deus, que o povo deixou os caminhos de Deus, que o povo ficaram distante de Deus, que o povo rejeitaram novamente a Deus, começaram a buscar outros deuses. Josué sentou, uniu todos. Josué sentou com os anciãos da cidade e Josué começou a mostrar os erros de povo que tinha se separado de Deus. A Bíblia fala, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falamos de casa, falamos de nós. Falamos de casa, falamos da nossa vida. Meu amado, entende uma coisa. Quando Josué disse eu e a minha casa, Josué não estava a referir às paredes. Josué não estava a referir os membros que estavam dentro da casa dele. Compreende? Você não pode levar algo que você ainda não tem. Para você levar Deus na tua casa, primeiro Deus tem que fazer morada diante de ti. Para você levar Cristo nos teus filhos, na tua mulher, nos teus pais, primeiro Cristo tem que morar dentro da tua vida. A razão, a Bíblia fala que nós somos templo de Deus, ou seja, a casa de Deus é a nossa vida, a casa de Deus é o nosso coração, a casa de Deus somos nós mesmos. Compreenda, a Bíblia fala que Jesus teve encontro com Zaqueu. Jesus não podia ir na casa de Zaqueu sem primeiro ver Zaqueu. Jesus não podia ir na casa de Zaqueu sem primeiro ter um encontro com Zaqueu, porque que permite para que Jesus entre na casa de Zaqueu, que permite para que Jesus vá na casa de Zaqueu, é o encontro que Zaqueu tinha com Jesus. Ou seja, o nosso encontro que nós temos para com Deus é que faz que Deus vai na nossa casa. Mas como é que Deus vai na nossa casa se dentro de nós esse Deus não vive? Como é que esse Deus vai na nossa família se dentro de nós não conhecemos a Cristo? Como é que esse Deus penetra na nossa vida se dentro de nós não tem um encontro com Ele? Antes de nós levar Ele dentro da nossa casa, antes de nós levar Ele dentro da nossa família, é necessário primeiro nós vamos ter encontro com Ele. Depois de nós ter encontro com Ele, é necessário que Ele venha entrar na nossa casa. Cristo só vai entrar na nossa casa, Cristo só vai entrar na nossa família primeiro quando Ele fazer morada em nós, quando Ele habitar dentro de nós. A razão por a qual você vê que muita família ainda está destruída, mesmo os pais indo na igreja, você vê muita casa está disperso, mesmo as pessoas aí, porque Deus ainda não está na vida dele. Quando Deus está na nossa vida, automaticamente o que é nosso também se torna dele. Então Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa. Se Ele está dentro de mim, então está na minha família. Se Ele está dentro de mim, então está na minha casa. A razão por a qual que Josué disse: não, eu e a minha casa serviremos a Deus. Deus estava na vida de Josué. Deus estava dentro da vida de Josué. A razão por a qual Josué não aceitou dividir a casa dele com os maus obras. Josué não aceitou dividir a casa dele com as fofocas. Josué não aceitou a dividir a casa dele com as coisas erradas que o povo fez. Josué não aceitou dividir a casa dele com caminhos errados. Josué não aceitou dividir a casa dele com palavrão. Josué não aceitou dividir a casa dele com a prostituição. Josué não aceitou dividir a casa dele com roubo, com as coisas erradas, porque Deus já vivia dentro dele. Mas a palavra diz que o povo estava distante. Se Josué era líder de Israel, se Josué era a pessoa que Deus colocou para dirigir Israel, ou seja, então ele, a casa dele era Israel, ou seja, ele está falando ao povo: se você não tem Deus, é na vossa
na vossa conta. Se você tem outros caminhos, é na vossa conta. Mas eu, Josué, eu e a minha casa serviremos a Deus. A minha vida eu dou para Deus. A minha família eu dou para Deus. Os meus caminhos eu dou para Deus. Quando você tem Deus na tua vida, as coisas tuas se faz dele, ou as tuas lutas se tornam dele, os teus problemas se tornam dele. Compreende uma coisa, meu amado? A Bíblia fala de uma prostituta que o povo de Israel disse para ele, ou a Bíblia fala que Josué mandou espião para espiar Canaã, para ir ver Canaã. E dentro de ver Canaã, a notícia chegou até o rei, e o rei mandou procurar esses espiões para matar. Mas existia uma mulher que era prostituta. A Bíblia fala que essa mulher, Raabe, colocou os espiões, lhes guardou. Mas quando os espiões saíram para voltar para Israel, a Bíblia fala, Raabe disse a favor da casa dele: quando vocês virem, quando vocês chegarem, tenha misericórdia da nossa casa. E os espiões falaram para Raabe: coloca um pano vermelho na janela, nós vamos dar conta que aí é a tua casa. Compreende uma coisa, não era a família da Raabe, mas era essa mulher prostituta que salvou a família dele. Era essa mulher com caminhos errados que salvou a casa dele. Entende, meu amado? Não é sobre a tua família, é sobre que Deus tem que estar na tua família. Se Deus está na tua família, intermédio dele está na tua família, intermédio dele está na tua vida, intermédio dele habitar dentro de ti, intermédio dele reinar dentro de ti. Assim a salvação vai vir na tua casa, assim a salvação vai vir nos teus familiares, assim a salvação vai vir diante de ti. Não tem salvação dentro de casa se você primeiro não for a casa de Deus, porque a casa de Deus não é a parede, a casa de Deus não é a cama, as coisas que estão dentro da nossa casa. Compreende, meu amado? Jesus disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Quando nós falamos de casa de oração, o que vem na nossa mente é a igreja. Não, a casa de oração que Cristo falava é nós, é você, porque o que ora não são as paredes, somos nós. O que grita não são as paredes, somos nós. Então a casa de Cristo é o nosso corpo, a casa de Cristo é o nosso coração. Quando Ele está dentro de nós, não tem nada que impede que Deus venha agir. Por que as lutas não acabam na nossa família? Porque talvez Cristo ainda não está dentro de você, talvez Cristo ainda não está dentro da tua casa. Compreende? Essa mulher, por guardar os espiões para que o rei não matasse, ele levou a salvação nos pais dele que desprezavam ele. Ele levou a salvação nos irmãos dele que riam ele porque ele é uma prostituta. Ele levou a salvação na casa dele, os irmãos que lhes davam as costas porque ele é prostituta. Não ele que levou a salvação, mas ele primeiro se salvou para que a família dele fosse salva. Não tem salvação se primeiro você não é salvo. Primeiro, antes de você lutar para salvar, primeiro você tem que ser salvo para salvar o outro. A mesma coisa que aconteceu para Zaqueu. Primeiro Zaqueu devia se encontrar com Jesus. Primeiro Zaqueu devia ver Jesus. Primeiro Zaqueu devia falar com Jesus, para que Jesus isse na casa dele. Ou seja, a salvação primeiro veio em Zaqueu, depois da salvação vindo Zaqueu. A razão por a qual que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Não tem salvação se você não é salvo. Não tem vitória se tu não tiver vitória dentro de ti. Não tem resposta se primeiro a resposta de Deus tem que vir dentro de ti. Entende uma coisa, meu amado? A casa de Deus somos nós. Aonde Deus quer habitar é dentro de nós. Aonde Deus quer reinar é dentro de nós. Aonde Deus quer se manifestar é dentro de nós. Aonde Deus quer reinar é dentro de nós. Aonde Deus quer falar é dentro de nós. Aonde Deus quer se movimentar é dentro de nós. Porque se Ele se movimentar dentro de ti, então a salvação virá diante da tua casa. A salvação verá diante da tua vida. A salvação verá diante de ti. A salvação verá diante dessas situações que você está enfrentando, desses problemas que você está
a enfrentar na tua vida, a enfrentar diante de ti. Meu amado, aprende primeiro você ser casa. Aprende primeiro você ser casa. Se você for casa de Deus, então Deus vai se manifestar em tudo que você toca. Deus vai reinar em tudo que você toca. Entende uma coisa? Deus disse ao profeta, vai na casa do oleiro. Quando o profeta chegou na casa do oleiro, o oleiro não esperou o profeta para que o profeta começasse a trabalhar. Não. O profeta já encontrou o oleiro a trabalhar as suas obras. Então o que Deus quer primeiro é trabalhar dentro de nós, para que o trabalho que Ele faz dentro de nós venha se manifestar na nossa vida, na nossa família. Se Deus não trabalhar dentro de nós, se Deus não se manifestar dentro de ti, se Deus não reinar dentro de ti, acredita, o poder de Deus não vai se manifestar, a glória de Deus não vai se manifestar. A glória de Deus só se manifesta nas pessoas que Deus primeiro habita dentro da vida dele. Nas pessoas que primeiro Deus reina dentro dele. Nas pessoas que têm compromisso, têm uma aliança com Deus. Nas pessoas que lutam pela sua casa e lutam pela sua família. Mas como é que você vai salvar a tua família se você nem é salvo? Como é que você vai tirar condenação na tua casa se você ainda também é condenado? Como é que você vai tirar... Como é que você vai tirar barreira se você não é livre? Você só se torna livre quando Cristo está dentro de ti. Você só se torna livre quando o Senhor do Senhor, Rei do Rei, está dentro de ti. A razão por a qual Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amado, quem você serve? Meu amado, quem você dedica à tua casa? Meu amado, quem que você permite para entrar na tua casa? A tua casa é a tua vida. A tua casa é mesmo você, não é as paredes. Repito, quando nós falamos de casa, falamos desse corpo. Quando nós falamos de templo, falamos desse corpo. Compreende, meu amado? O templo que Jesus falava é esse corpo que ele morreu, é essa alma que ele deu a vida na cruz de Carvalho, é essa alma que ele disse em 3 dias ele ia santificar, ele ia erguer, ele ia separar, ele ia morrer por ele, ia ressuscitar por essa alma, por essa vida. Meu amado, quem é você permite que entra na tua vida? Quem é você permite que entra na tua casa? Quem é você permite que habita dentro da tua casa? Quem é que você que permite que reina dentro da tua casa? Josué não aceitou que a mentira entrasse na casa dele. Josué não aceitou que o roubo entrasse na casa dele. Josué não aceitou que a prostituição entrasse na casa dele. Josué não aceitou que os maus caminhos entrassem na casa dele. Josué não aceitou que a fofoca entrasse na casa dele. Josué não aceitou que as coisas erradas que os outros faziam entrassem na casa dele. A razão por a qual ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, a minha vida pertence ao Senhor, os meus caminhos pertencem ao Senhor, o meu trabalho pertence ao Senhor. Meu amado, louvado seja o Senhor. Devemos entregar a nossa vida para que Cristo venha morar dentro dela. Devemos que Ele venha habitar dentro de nós, para que a manifestação da glória se revela dentro de nós. Devemos ter que Jesus entra dentro da nossa vida, que o poder seja revelado dentro de nós, porque quando Deus está dentro de nós, quando Deus está dentro da nossa vida, quando Deus está dentro do nosso ser, então o poder dele começa a se manifestar. Aonde tinha doença, a doença começa a sair. Aonde tinha dúvida, a dúvida começa a sair. Aonde você estiver cansado, ele começa a dar força. Aonde você já não consegue, ele começa a agir. Aonde as tuas forças terminam, então a força dele começa. Aonde você não consegue, Deus se levanta. Mas por que ele se levanta? Porque ele está dentro de ti. Quando você está fraco, ele disse, vai, diz a fraco que ele é forte. Quando você quer desistir, ele fala, meu filho, não para, começa a andar. Quando você fala, não aguento mais, ele fala, não, ainda consegue, porque esse Deus não está fora, nem está ao lado, está dentro de nós. Entende uma coisa, não existe missão sem que Deus se manifesta. Primeiro, antes de Deus dar missão, primeiro ele tem que
tem que revelar, tem que cuidar, tem que sustentar, tem que capacitar as pessoas que ele vai dar missão. Entende? Em Atos 2, os discípulos estavam reunidos, não podiam ir pregar o evangelho sem primeiro o Espírito descesse dentro dele para que eles fossem cheios. Em outras palavras, não existe nada que você vai fazer que você tenha sucesso sem que Deus se manifesta dentro de você, sem que Deus venha habitar dentro de você. Tudo que você quer fazer, se Deus não tiver dentro de você, então é nulo. Para que as coisas que você quer fazer, que tenha êxito, para que tenha sucesso, então Deus tem que estar dentro de você. A Bíblia fala, onde nós tocamos onde nós colocamos as nossas plantas de pé, aquele lugar será dado a nós. Mas por que esse lugar não é dado a nós? Por que essas coisas não se revelam para nós? Porque às vezes a pessoa que permite para que o lugar seja teu, ainda não está na tua vida, ainda não está dentro de ti, ainda não está se manifestar dentro da tua vida. A missão foi dada para os discípulos. Jesus falou para os discípulos. Jesus falou, não sai de Jerusalém até que o Espírito desce dentro dele. Ou seja, não tem missão sem que Deus esteja dentro de ti. Se você tem uma missão, mas eu não estou falando missão evangélica, não. Mas eu estou falando missão de grandeza. Davi tinha uma missão dele ser rei. Então tem uma missão que Deus colocou. Ou tem uma missão que Deus deu para ti. Então se tem uma missão que Deus deu para ti, se tem uma grandeza que Deus preparou, então tem um espírito, tem um preparar, ou Deus está te preparar para que você chegue a esse lugar. Do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos. Do mesmo jeito que aconteceu com os 12 apóstolos. Foram cheios do Espírito Santo, ou seja, foram cheios de Deus. No momento que eles foram cheios de Deus, aonde Pedro negou, Pedro aceitou morrer por Jesus. No momento que eles foram cheios de Deus, aonde Tomé duvidou, Tomé começou a crer mais. No momento que eles foram cheios de Deus, aonde não faziam milagre, começaram a fazer mais milagres e começaram a falar mais de Deus. O Espírito da sabedoria entrou sobre ele. Aquele que não sabiam ler, começaram a ler e a falar das escrituras. Aquele que não sabiam escrever, começaram a escrever, porque o que estava dentro dele começou a se manifestar e as pessoas começaram a ver. Porque a Bíblia fala que Pedro respondeu, Pedro era analfabeto. Pedro não sabia escrever, nem sabia ler, era um pescador. Mas a Bíblia fala que Pedro respondeu à multidão, disse, de jeito que está escrito em Joel, que o Senhor derramará o Espírito dele, é que está acontecendo aqui. Como que ele sabia o que estava escrito na Escritura, que ele não sabia ler. Meu irmão, compreende uma coisa, quando Deus está dentro de ti, não tem nada que consegue reter, não tem nenhum impedimento não tem nada que te impele quando esse Deus está dentro de ti. Quando esse Deus está se manifestar dentro de ti. Quando esse Deus está se revelar dentro de ti. Quando esse Deus está a falar dentro de ti. Meu amado, procura que Deus venha estar dentro da tua vida. Busca mais a presença de Deus. Fala, Deus vem estar, porque eu acredito. Se Deus da aliança dos profetas está na tua vida. Se Deus da nossa aliança, Cristo, está na tua vida. Então, meu amado, não tem barreira, não tem condenação, não tem inimigo, não tem nada que vai te impedir você a vencer. Entende? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, não era mais Jesus que estava falando em Zaqueu, para de fazer, para de roubar, para de enganar. Não. Ele próprio, só por Jesus estar dentro da casa dele, a Bíblia fala, ele próprio falou, Pai, se eu roubei, eu vou devolver. Se eu enganei, vou dar 2 vezes mais do que aquilo que eu fiz. Porque Zaqueu, ele cobrava imposto. Então ele vou dar 2 vezes mais. Ou seja, ele pegou a riqueza dele, repartiu a riqueza dele, deu aos pobres, tirou tudo que ele tinha roubado, devolveu 2 vezes mais. Olha o que Deus, quando está dentro de nós, quando ele opera. Olha quando Deus está dentro de nós, quando ele se manifesta. Olha quando Deus está dentro de nós, o poder se revela.
o poder se revela. Às vezes você não está conseguindo deixar essa vida, porque Deus ainda não está dentro de mim. Meu amado, às vezes você ainda não está abandonar o pecado, porque Deus ainda não está dentro de mim. Deus ainda não está dentro de ti. Então se esforça até Ele dentro de ti. Se esforça para que Ele venha reinar dentro de ti. Se esforça para que Ele venha habitar dentro de ti. Em nome de Jesus. Eu quero orar para que se esforça para que Cristo venha dominar 100% na tua vida. Em nome de Jesus. Que essa palavra chegue para todos. Em nome de Jesus. Quero orar para todas as pessoas que estão doentes. Você que vai ver esse vídeo. Você que vai ver esse vídeo no YouTube, no TikTok, em todas as plataformas. Eu quero fazer uma oração para você. Senhor Jesus, Pai Celestial, Deus de Israel. Que a tua cura alcance essas mulheres. Que a tua cura alcance esses povos. Naqueles que estão doentes. Naqueles que estão acamados. Que as tuas mãos, Senhor, venham se manifestar. Que a tua graça, Jeová Rafa, venha se manifestar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa todos vocês. Ficam na paz.